parte aqui do canal. Hoje eu resolvi fazer uma volta ao passado. Então, voltei meu pensamento para as coisas que eu passei quando era jovem, o tempo de guri, como se diz, né? Tempo mais novo. E trazer um pouco dessas lembranças que fizeram parte daquela época que eu vivia. Você talvez, com certeza, é de uma época bem diferente, mas vou trazer um pouco das minhas experiências para você comparar com aquilo que você está vivendo hoje. Na minha época era muito bom, tanto é que com esses cuidados que eu tive, até hoje eu me mantenho com 70 anos de idade, sou engenheiro civil, hoje eu estou morando na roça, não exerço mais a profissão e não tomo nenhum tipo de remédio, graças a Deus, estou aqui firme e forte. Mas então eu relembrar aquelas coisas que fizeram parte da nossa infância, fizeram parte da nossa vida, porque de repente você decide mudar de vida, quem sabe você resolve dar uma nova orientação, um caminho diferente para seus filhos, seus netos, sei lá, isso depende, as tomadas de atitude são sempre de cada pessoa. Mas eu vou recordar então, hoje a gente usa muito, para tomar café, muitos usam pão caseiro. Eu lembro que na época a minha avó fazia os pães, né, botava naquele forno de barro, né, e a gente ficava sentado nos degraus da porta da casa, lá esperando quando os pães saíam. Às vezes meio quente mesmo, a gente já passava uma manteiga por cima, não existia margarina, sei lá se existia, mas era manteiga. E aquele pão com aquela manteiga derretida, nós já ia comendo aquilo, meio lambuzando as mãos, etc e tal, e coisa assim. Outra coisa que me chama muito a atenção, hoje eu vejo muitas pessoas também de uso normal. Nosso tempo a gente levantava bem cedo de madrugada, como se diz, nós ia para a mangueira, ficava lá com os pés em cima do listão da mangueira lá, e a gente levava um copo esmaltado, não lembro se era verde ou era azul, mas era uma dessas cores assim. Então a gente ficava ali com os pezinhos esperando ali, e alguém que tirava o leite já pegava o nosso copo. Isso era um ritual, como se diz, era normal todas as manhãs praticamente, né? A gente ia para esperar ali, eles enchiam aqueles copos de leite, aquilo espumava, caía para fora assim, né? Aquele leite quente, morninho, direto ali. Sempre tomamos esses leites assim, nunca tivemos problema assim que eu lembro. Hoje eu tenho pensado sobre isso, né? Nunca tive problema nenhum quanto a isso, que eu lembro assim que a gente ficasse doente. Tanto é que era um normal isso. E a minha avó, como tinha bastante quantidade de leite tirado assim à vontade, como se diz, ela fazia muito queijo, né? A gente acompanhava a avó da gente fazendo aqueles queijos, deixava apertado ali aqueles queijinhos, enquanto eles iam se curando, etc e tal. E ela levava para a cidade para vender. Pegava aqueles queijos, botava numa sacola, numa mochila, como se diz, e levava para a cidade e vendia aqueles queijos. Todo mundo comprava, ninguém reclamava. Uns às vezes queriam com um pouco mais de sal, um pouco menos de sal, mas o queijo era tranquilo, não tinha problema nenhum. E o leite, que como eu falei, era um leite da vaca, tirado direto ali, né? Outra coisa que me chama muito atenção, que hoje nós aqui no sítio a gente usa muito essa questão, a gente come a carne e um carboidrato só, todos os dias praticamente. Nós estamos até com vontade de fazer uma dieta de comer carne uma semana, 15 dias só carne, para ver o que eu tenho certeza nós acreditamos nessas mudanças. Mas eu lembro que a minha mãe dizia isso, não vou relatar pontualmente, que eu sou capaz de chorar e me emocionar no vídeo, porque nós éramos uma família muito pobre, muito humilde. E a minha mãe dizia, né, para nós esperar lá na frente, nós morávamos perto dos arredores da cidade, e os carroceiros, tinha um matadouro, os carroceiros passavam aquelas carnes, né, expostas ali, miúdos, etc e tal. E como a gente não tinha meus pais não tinham muitas condições, a gente comprava o fígado, comprava o coração, essas coisas miudezas assim, né, que eram mais baratos para nós comer. Não lembro o resto, mas eu via nas carrocinhas assim, né? Com certeza alguma mosca andava por perto, mas nunca vi. E a minha mãe era extremamente caprichosa. Aquela coisa que ela mais se preocupava era cuidar do lar, do qual hoje eu afirmo, que presencio minha esposa aqui, e com todo respeito a todas as pessoas da qual eu nutro grande admiração para as pessoas que têm suas atividades, mas eu acho que não há valor maior. Logicamente, se a gente coloca nessa pauta uma mãe, né? Mas não há serviço maior e mais
melhor, assim, como se diz, que uma pessoa que trabalha dentro da sua casa cuidando e administrando os alimentos, as roupas, as coisas. Então acho que nem tem quem trabalhe mais do que uma pessoa na sua casa. Mas essa é a questão da carne que eu estava lembrando aqui. Também outras coisas, agora há poucos dias choveu bastante aqui fora, deu umas enchentes, mas eu lembro que a gente brincava, tomava banho de chuva, vivia correndo dentro das poças d'água, né? E já a gente só se cuidava para não ter aqueles cacos de vidro que muitas vezes tinham nas sarjetas. Mas fora isso, a gente deitava naquelas poças d'água, né? Nas sarjetas, a gente ia para baixo dos lugares que tinham aquelas caídas d'água dos telhados, a gente ficava embaixo tomando banho de chuva. E não lembro de a gente ser internado, nunca fui internado, graças a Deus, por causa disso. E também nós, como era uma casa que tinha bastante criança e coisa, nós nos criamos no meio dos cachorros, dos gatos, brincando. Tinha um irmão meu que nós tinha o costume, um gatinho dormia junto com nós, nos pés da cama. Sei lá, essas coisas nunca nos fizeram mal, né? E atividade física, né? A gente trabalhava bastante e jogava muito futebol, né? Vôlei, essas coisas. Então tinha uma meta. Meu pai dizia, vocês têm que fazer isso para poder sair jogar seu futebolzinho. Nós fazíamos muito isso. Outra coisa muito importante que eu fico lembrando e pensando é que quando carneava um porco, era feita linguiça, feito salame, etc e tal, né? E muitos vizinhos faziam isso. Meu pai também fazia essas coisas assim. E isso era consumido tranquilo, normalmente. Não tinha selo de inspeção, não tinha nada. Talvez as pessoas acreditavam mais no capricho que existia, sabia de quem estavam comprando. E isso, vi muitas pessoas, né? Na questão de venda de queijos, de ovos, de leite. Vi muitas pessoas dando sustento para suas famílias. Vi muito isso. Talvez você saiba de assuntos e coisas assim, né? Carneavam as vacas, lembro, né? Principalmente no final do meu avô, que ele carneava uma vaca e ele distribuía um pouco para cada pessoa que morava nos seus arredores. E logicamente as pessoas também tinham essa consciência, né? Não tinha aquela chamada lei de Gerson, que se chama, né? Todo mundo se dividia as coisas. Então meu avô tinha até uma senhora que trabalhava lá para ele sabia qual, veja bem, né? Fazendeiro, e ele sabia qual a parte que ela gostava. Então já deixava, essa parte deixa para dona fulana lá que ela gosta muito. Então a gente se criou num ambiente assim, teria tantas coisas para falar, né? Por exemplo, os ovos, né? Lá a gente criava galinha, tinha os frangos, né? Se abastecia dali, os ovos, muitas vezes, né? E a gente fazia gemada, a gente gostava muito de fazer gemada para passar no pão, comer ovo frito, na banha. Nunca fez mal nenhum para nós, tanto é que eu dou um testemunho vivo. Eu e tantas outras pessoas da minha idade, pessoas que conviveram comigo e hoje estão ainda por aí, né? De que isso tanto bem fez para nós, né? Lembro que, não sei você, a gente está na roça, agora que eu voltei a morar na roça, né? Depois de quase toda a vida na cidade. Mas eu vejo que aqui fora na roça a gente se visita mais, a gente tira um tempo, a gente não passa o dia inteiro na casa dos vizinhos. A gente tira um tempo, vai lá, toma um chimarrão, que é o nosso costume aqui no Rio Grande do Sul. Toma um chimarrão, fica uma meia hora, uma hora e depois a gente volta. E as mesmas coisas as pessoas fazem quando vêm aqui nos visitar. E eu lembro que esses costumes também já era do meu tempo. Dessa volta do meu pensamento ao passado, nossos pais trabalhavam muito, porque não tinham máquinas, não tinham nada, era tudo feito no braço, como se diz, né? As dificuldades eram muito maiores, mas eu lembro meu pai e minha mãe, né, de tardinha, às vezes pegavam uma lanterna, essa lanterna, logicamente que a pilha, né? E eles iam passear à tardinha, iam lá, depois da janta, jantavam cedo, 6 horas, 6 e pouco, jantavam, depois davam uma caminhada, visitavam algum conhecido que morava por perto. A gente voltava de noite com a lanterna iluminando o caminho da gente e visitava as pessoas um pouquinho, né? E as pessoas tinham esse costume, como dizia outro, enquanto baixa a boia, vão fazer uma visita para o fulano ou receber uma visita também. Isso então são lembranças, são uma coisa que me veio agora, estava aqui andando por aqui pensando, né? Dessas coisas boas que fizeram parte do nosso passado. Mas então tá bom, não vou alongar muito o vídeo. Uma outra hora eu vou gravar um vídeo que fala sobre a obediência que nós os filhos tínhamos com nossos pais, o respeito que nós tínhamos com as pessoas que faziam parte da nossa família, né? Vou deixar para um vídeo outra hora, porque daí senão fica muito longo isso aqui. Eu sei que as pessoas hoje em dia não tem muito tempo, não tiram muito tempo para assistir vídeos, né, por causa que a correria exige muito das pessoas. Mas tá bom, fica um pouco essa volta ao passado, essas lembranças que nos fortalecem, e deixo para você. Se você gostou, deixa seu like, comenta e compartilha o vídeo. Muito obrigado, fique sempre na paz.